Olá, eu sou o Léo Branco, sou editor da Exame, estou aqui no RH Summit, uma cobertura exclusiva da Exame, com algumas das personalidades, das principais referências que estão passando aqui pelos 2 dias deste evento, que é um ponto de encontro do RH no Brasil. E agora eu tenho o prazer de conversar com Dani Suzuki, atriz, escritora, palestrante, produtora, enfim, um monte de coisa. Obrigado pelo seu tempo, Dani. Eu A que Dani agradeço. veio lançar um livro dela aqui Sim. no evento Uhum. e eu quero começar perguntando mais sobre o seu livro. Por que escrever um livro agora e um livro sobre revolução tecnológica? É isso? Eu tenho já há um tempo que eu tenho estado mergulhada em comportamento humano, especialmente o nosso comportamento hoje diante da tecnologia, né? Ela pega todas as idades, todas as profissões, né? A vida comum, a tecnologia hoje faz parte da nossa vida e ela molda os nossos valores e o nosso comportamento. Então, eu percebo como as inversões de valores estão cada vez mais latentes, né? Estamos na era aí da depressão, da ansiedade, da solidão, com altos índices de suicídios de crianças e adolescentes, né? Então, uma perda muito forte da identidade, da autonomia. E como é que a gente fica, né, diante dessa evolução tão massiva que é a tecnologia, que ao mesmo tempo que vem para trazer um mundo para a gente, né, que aproxima, né, oferece uma aldeia global, ao mesmo tempo ela aproxima a gente tanto da solidão, né? Então, como se posicionar? O meu trabalho todo dentro da área da neurociência Legal. vem sendo trabalhado essas ferramentas, né, de como resgatar o ser humano para poder voltar de novo ao seu centro, resgatar as competências, habilidades, né, que faz ele, né, ser humano em meio a tudo isso. E aí daí vieram as palestras, daí vieram os cursos e o livro agora. Mostra o livro para todo mundo ver. Aqui o livro se chama Humanos do Humanos do Futuro, Futuro. né? Por que que a revolução tecnológica exige uma revolução humana? Né, a importância da gente desenvolver a inteligência emocional, da gente desenvolver a nossa espiritualidade, da gente entender o porquê de tudo isso, o que que a gente está buscando, né, nessa aceleração que a gente vive, e como não se perder e ter o nosso propósito de vida, né. Uhum. É, como Deixa eu começa o mandar seu. te entregar para você Não, sentir ele um super. pouquinho, ele é o meu xodó. Tô bem animado pelo Já está à tema. O venda, tema já tá na é. pré-venda, já online na Amazon. Em junho chega na livraria e estou lançando ele aqui fisicamente, pessoalmente, aqui na RH Summit. Muito legal. Dani, como começa o teu interesse por neurociência? Que eu acho que a base do livro é do seu estudo de neurociência. Quando Sim. começa? Por que começa? Ele começou há muitos anos, depois das minhas vivências com muitas tribos diferentes, né. Eu tive a oportunidade de ter um programa que me fez entrevistar mais de 150 tribos. Ali eu comecei a me interessar pelo comportamento humano, e aí fui mais fundo, numa espécie de um reality onde eu morava com as tribos. Aí eu morei com os índios no Alto Xingu, morei com os ciganos, com as bruxas na comunidade do Daime, morei com as geishas no Japão, os esquimós na Alasca, uma lista grande de vivências com outras culturas, outra filosofia de vida, né, outra perspectiva, outra religião, outra forma de ver o mundo. Então isso ampliou muito a minha curiosidade para entender e compreender o ser humano, né. A minha própria profissão, né, nesses últimos 30 anos, eu tenho me especializado em emoções, em sentir, processar, escrever sobre essas emoções. E aí, posteriormente, o meu trabalho, né, dentro da área social, especialmente com famílias refugiadas, me fez buscar como resolver esses traumas de infância e o reflexo na vida adulta, o impacto, né, de perdas e atos tão violentos, como reconstituir essas famílias e reerguer essas pessoas. Então, esse processo me levou ao desenvolvimento da inteligência emocional, me levou à busca de uma espiritualidade, de ter uma compreensão, né, e da importância da coletividade, da gente entender como é que funciona esse entrelaçamento humano, né, como que a gente o porquê da gente trabalhar a nossa empatia e descobrir um propósito de realmente entender que a vida não é sobre a gente, né, é sobre o outro. Então a gente precisa um do outro, né, o ser humano é um ser coletivo. E aí quando entrou a neurociência, que eu entendi biologicamente, né, quimicamente, anatomicamente, como é que isso funciona dentro da nossa máquina cerebral e que todas as nossas, respostas, escolhas e decisões, elas estão diretamente conectadas às nossas emoções, que toda a nossa felicidade, sucesso, estão diretamente ligada à qualidade das nossas relações. Então isso montou-se um quebra-cabeça para mim,
né, onde eu uno toda essa minha vivência com diferentes culturas, com pessoas que pensam diferente, como me dialogar com pessoas tão diferentes dentro de uma era tecnológica, onde a gente tem acesso a pessoas do mundo todo, né, como trazer essas pessoas para um equilíbrio emocional e para elas realmente, de fato, compreender o que que trava elas na vida, o que que impede, o que que faz elas escolherem escolhas, decidirem por escolhas tão ruins, né, e entender a nova geração que está chegando, que está crescendo dentro de uma Uhum. educação tecnológica, como a geração do analógico vai conversar com essa nova geração, como isso somatiza dentro de empresas, né, onde você trabalha um coletivo de uma forma mais maçante, onde você determina regras realmente e gere, né, porque a grande transformação do mundo ela acontece não individual, mas de uma forma coletiva. Então essas peças foram se unindo e se tornando realmente esse protocolo aí, neurocientífico que eu trago de um novo comportamento humano mesmo. E aí eu te pergunto, como você dividiu o seu livro? São os capítulos, eles dizem respeito a quais temas? Se cada tribo é um capítulo, por exemplo? Qual é a conclusão que a gente chega ao final de Ele cada vem dentro de um leitura? estudo profundo, trazendo para a gente as emoções, mostrando como é que as emoções, regem as nossas Legal. decisões. A partir dali eu coloco essas emoções conectadas à tecnologia, como é que a tecnologia interfere nos nossos valores, no nosso comportamento, de uma forma totalmente inconsciente, através dos algoritmos, das redes sociais, né, como que aquilo interfere, na nossa postura. E aí eu venho trazendo as 5 chaves de transformação, que é a identidade, que precisa ser reconstruída todo dia, a reconexão, que é muito ligada à nossa forma de se comunicar, uma Uhum. comunicação não humanizada, não verbal, né, você voltar para o seu estado presente. A sintonia, que é a hora que você consegue realmente olhar o mundo pela perspectiva do outro, por dentro do mundo do outro, né, se abrindo ali dos preconceitos, do julgamento e entendendo que a gente pensa que sabe do outro, a gente pouco sabe, né, da vida do outro. O entrelaçamento, que é o poder da coletividade, como é importante você entender, que a vida funciona no coletivo para o ser humano, e a quinta chave, que é o servir, é a sua forma de transcender a sua própria existência e descobrir realmente qual é o teu propósito, o que que te traz um sentido para a vida, realmente. E ao final dessas 5 chaves, eu entro com a espiritualidade, que é o que justifica, né, o que traz realmente um entendimento mais maduro, né, do que você precisa fazer, aonde que você precisa começar a se reorganizar dentro dessa casa para realmente você ir a caminho da plenitude. Muito legal. É, o tema é muito bacana, o nome me chama muita atenção, Humanos do Futuro, e porque a revolução tecnológica exige uma revolução humana. Você lança esse livro exatamente no momento de uma revolução tecnológica Sim. causada pela inteligência artificial, que está trazendo mudanças grandes aí para todo mundo, todas as áreas da vida das pessoas, sobretudo na esfera profissional, que é onde muita gente coloca muita ênfase ali, né, muita energia do dia a dia. Queria entender como é que você analisa a inteligência artificial hoje, se todas as tribos que você esteve, se esse já era um tema presente ou não, como é que você coloca a inteligência artificial dentro do seu livro e um pouco do que você acha que vai acontecer daqui para frente com essa A revolução inteligência toda? artificial, ela já faz parte da nossa vida, né. Até de uma forma consciente para quem já percebeu isso e para quem não. Eu acho que agora a gente vai dar um salto muito maior do que mais do que a inteligência artificial, é a inteligência sintética, que é a capacidade da máquina de reproduzir e simular a consciência, né. Uhum. Agora a máquina já está conseguindo identificar nossas emoções, já está simulando essas emoções com uma profunda perfeição, né, ela consegue já fazer uma leitura, da emoção do outro muito melhor do que o próprio ser humano, que está vivendo um pouco desligado até do outro ser humano, né. A gente vive muito fechado dentro da nossa bolha, os algoritmos direcionam a gente para, né, pelos assuntos que nos interessam e a gente começa a ver o mundo, de uma forma muito pela nossa perspectiva, né. Então, a cada um ano que a gente passar agora, a gente vai estar pulando 10 em evolução tecnológica, não só, na biologia sintética, né, mas toda a inteligência sintética que vai tomar conta e reger a nossa vida. Então hoje as competências emocionais humanas, elas se tornam uma urgência para o ser humano, né, a gente é o que a gente tem de diferente da inteligência artificial, porque a gente não tem a mesma capacidade de memória, de processamento de dados, né, eles vão avançar muito na medicina,
em todas as áreas, né, a inteligência artificial, várias profissões vão se extinguir, novas profissões vão surgir. Cada vez mais a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de adaptação, de sucesso, de não co de trabalhar na zona de desconforto, porque ela vai ser constante, e realmente resgatar aquilo que a gente tem de melhor e que a máquina nunca vai poder ter, Uhum. que são as competências humanas. E aí você lida diretamente com a fé, com a espiritualidade, né? A gente tem a física quântica hoje mostrando, comprovando um monte de coisa dentro do nosso comportamento, frequências. A gente hoje está falando de ETs, de UFOs, de uma tecnologia muito além, e que isso não é mais um papo de ficção científica, isso é real, isso está muito próximo da gente. Então, o salto é muito grande. Quem não acompanha essa velocidade agora, realmente fica para trás, né, e quem não consegue olhar de uma forma madura, pra onde essa humanidade está caminhando e buscar soluções, né, inteligentes, uma formação de uma nova liderança. Hoje a gente tem uma grande reclamação, né, especialmente das empresas, que a nova geração não estão assumindo lideranças, né, mas é uma geração que não está desenvolvendo competências emocionais, coisas de quem é do mundo analógico tem essa habilidade, mas também não tem habilidade tecnológica como eles têm. É uma geração muito inteligente, muito autoral, que não aceita, que não compra qualquer ideia, né, eles fazem as escolhas, não querem vínculos, e isso desliga muito isso das maiores competências, especialmente da empatia, né, que a empatia é um exercício diário que a gente precisa fazer em todos os setores da nossa vida, né, para se tornar o melhor líder de uma empresa, para você se tornar uma melhor mãe, um pai dentro de casa, né, para você desenvolver suas relações das pessoas com o seu trabalho e familiares. Então, você tem que hoje andar na mesma aceleração da tecnologia, conectado pelo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo você encontrar um equilíbrio dentro disso, e entender que você não é uma máquina, que você precisa parar, que você precisa respirar, que você precisa se conectar, olhar no olho das pessoas, ter esse encontro físico, né, essa vivência, esses vínculos, eles são, biologicamente necessário para o corpo humano. Então, quando você passa por cima de tudo isso, quando você entra num processo vicioso, né, de dopamina, dentro dessa gamificação que virou uma rede social, essa validação, competitividade, necessidade de aceitação, né, terceirizando a educação para os dispositivos eletrônicos, você se afasta muito de quem você é e do seu propósito de viver e das coisas simples da vida, né, que é você sentar numa praia, dar um mergulho, jogar um papo fora com seus amigos, falar sobre nada, abraçar seus pais, perdoar as pessoas. Parece que a gente está tendo que reaprender o que era óbvio, né, a você se tornar um multiplicador do bem, né, você cultivar virtudes do bem e valores que são inegociáveis, né, que é honestidade, verdade. A verdade virou uma coisa relativa, Sim. né, ou você é uma pessoa verdadeira, ou você é um mentiroso, ou você é uma pessoa honesta, ou você é desonesto. Então são certos valores que não são negociáveis, né, então hoje você tem que estar muito atento à ética, à construção de valores, porque pela opinião das pessoas você vai no monte e quando você vê, você se perde de quem você Claro, é. com certeza. Dani, esse é um grande projeto seu para Sim. agora, para esse momento. Eu quero saber quais são os próximos projetos para esse ano, o que que a gente pode esperar ainda, da sua carreira super multifacetada, enfim, programas com televisão, Eu enfim. acabei de estrear uma série no na Universal, que é uma série de médicos, é tipo um Grey's Anatomy, só que do SUS, do Rio de Janeiro, que eu faço uma médica. Estou filmando agora Delegacia de Homicídios, lá eu faço uma Tira, a Tira Amanda, policial, numa delegacia de investigação, esse é para Disney Plus. Agora em julho estou estreando um programa como apresentadora, se chama Elevator Pitch, é um programa bem legal de empreendedores. É uma espécie de um Shark Tank, né, onde tem os investidores para poder investir em pessoas que têm projetos de comunidade, de periferia, né, favelas. É um projeto bem legal. O vencedor tem um prêmio aí de 1 milhão para investir no seu próprio negócio. Então é uma área também do empreendedorismo ali. E eu continuo dando aula. Estou com meus alunos refugiados, que eu dou aula toda semana, com muito amor, assim, sobre conexões emocionais, paralelamente estudando, né, lançando livro, lançando curso também. A partir do mês que vem também estou lançando o curso dessa palestra, que é Humanos do Futuro, e com a agenda enchendo aí de palestra para o ano todo. Legal, parabéns. Parabéns Muito pelas obrigada. várias frentes de trabalho, Dani. Obrigado pelo teu tempo que está aqui conosco e com quem está nos acompanhando. Peço para quem nos acompanhou até agora, que continue, porque vai ter mais conteúdos relacionados ao RH Summit, e obrigado pela audiência, pela atenção.